pessoas! Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Filosofando a Bíblia. E hoje eu queria falar de razão versus emoção. Eu entendo que há uma briga constante das nossas emoções e das nossas razões, sempre confrontando. E tem um texto na Bíblia que diz: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Está doente demais para ser curado. Assim é o coração do homem. Está doente demais para ser curado, é desesperadamente corrupto, é enganador. Então as emoções, elas sempre tentam nos enganar, elas sempre tentam manipular a verdade. E aí a razão vem querendo trazer o equilíbrio, tentando trazer uma certa paz, mas muitas vezes a gente vê o quê? A briga constante. Você sente uma coisa e faz aquilo. Aí mas você pensa, não, mas o correto é fazer isso, mas aí o sentimento vem, faz você fazer outra coisa. Então você fica nessa briga constante. Emoção versus razão. E afinal de contas, quem é que ganha? Há muito tempo atrás, quando eu fazia parte de igrejas, eu trabalhava, a gente chamava de ministério, né? Chamava cura interior e libertação. Libertação era tratar de pessoas com possessões de demônios, e você ministrava libertação para que as pessoas fossem livres daqueles demônios, que agiu na vida delas, de forma direta, indireta, não importava. Importava que a pessoa fosse liberta. Mas a parte que eu mais gostava era lidar com as feridas da alma, com as emoções, com os sentimentos. Por quê? Porque a gente entendia que tinha dois tipos de feridas na alma. E quando a gente fala ferida, é assim, quando você tem um machucado, você tem um machucado no peito, uma ferida no peito. Você vai no médico, primeira coisa que o médico vai falar tire essa camisa. Para quê? Porque ele possa ver a ferida, examinar e ver qual é o tipo de tratamento que tem que ser feito ali naquela ferida, naquele machucado. A mesma coisa são as feridas da alma. Você tem uma ferida e para ser curada, essa ferida precisa ser exposta, precisa ser mostrada. Só que muitas vezes a gente não entende essa ferida. Por quê? Porque são dois tipos de feridas, são dois tipos de dores na alma. A primeira a gente chama de ferida aberta. O que é uma ferida aberta? Você sabe onde ela começou. Aconteceu uma situação e depois que aconteceu essa situação, essa ferida se manifestou na tua vida e você, por causa disso, começou a agir de certa forma. Ou de repente um fim de um casamento, quando o casamento terminou, você ficou muito complexado ou complexada, com muito medo, com baixa imagem. Quando alguém morreu e por causa dessa pessoa que morreu, que você tinha muito carinho, muita consideração, era muito importante, você ficou de uma certa forma mais tímido, mais sem vontade de sair, de ver pessoas, de ter amigos. Isso é uma ferida aberta, você sabe aonde ela começou. E quando eu fazia parte desse, a gente chamava de Ministério de Cura Interior e Libertação, e eu fui conversar, aconselhar, né, uma mulher. Ela tinha na época uns 40 anos. E ela contando para mim, vou contar a história dela para exemplificar o que é uma ferida aberta. Ela contando para mim toda a história dela, para a gente depois orar, para, né, tentar levar a libertação e a cura nas feridas, cura na alma. E ela relatou, e eu sempre tinha o hábito de anotar. Por quê? Porque assim, na hora de fazer a oração, a ministração com a pessoa, eu não esqueci, então eu tinha esse hábito. Aí no meio do aconselhamento, da conversa, ela fala: olha, quando eu tinha 11 anos, a minha mãe morreu. E aí foi muito ruim. Por quê? Porque aí eu tinha uma dificuldade muito financeira com o meu pai, com os meus irmãos, então eu tive que começar a trabalhar na minha adolescência, e todo o dinheiro que eu recebia, eu tinha que dar na mão do meu pai para comprar comidas, para comprar roupa para mim e para os meus irmãos. Então eu não pude curtir, ela falava, né? A minha adolescência, passear, sair, vestir roupas que eu achasse bonita, comprar sapatos, me senti uma adolescente. Ela teve que
ficar meio que no lugar da mãe ali, cuidava dos irmãos, cuidava da casa, trabalhava, todo o dinheiro que recebia. Aí eu falei, eu fui e anotei, né? Quando ela tinha 11 anos, a mãe morreu. Anotei lá. Aí na hora de ministrar aquela pessoa, aí você vê situações que é de libertação, você ora, situações de quebra de maldição, feridas na alma. E na hora que eu fui ali orar por ela, nessa parte de feridas na alma, eu falei, meu Deus, ela perdeu a mãe quando tinha 11 anos, ela era uma criança. Eu não sei que dor é essa que essa criança, que essa garota passou quando tinha 11 anos e a sua mãe morreu. Quando ela relatou para mim, ela falou sem mudar as emoções, sem alterar a voz. Ela simplesmente relatou. Ah, minha mãe morreu quando eu tinha 11 anos e contou a história. Mas na hora que eu falei, Espírito Santo, entra nesse momento, quando ela tinha 11 anos e perdeu a mãe, cura essa dor que está dentro do coração dessa mulher. Ela gritava, ela uivava. E o que ela gritava era muito interessante. Gritava e chorava, caiu no chão. E ela gritava, mãe, mãe, eu te odeio. Mãe, eu te odeio. Por que que você fez isso comigo? Por que que você me abandonou, mãe? E a gente sabe que ninguém escolhe para viver. Ninguém escolhe para morrer. Então, na razão dela, minha mãe morreu, foi um período triste da minha vida. Quando ela me contou, não tinha nenhuma alteração na voz, nem na forma dela contar a história e falar. Mas quando aquela hora o Espírito Santo entrou no coraçãozinho dela para tratar aquela ferida, o que aconteceu? A dor veio para fora. Aquela ferida que tinha ali foi exposta e veio para fora. Ela gritava, chorava. E eu pude falar, Espírito Santo, consola, toca. E vem aquele choro de cura. Então isso é uma ferida aberta. Então quando ela fala, tá tudo normal, sem nenhuma alteração de voz. Mas quando você vai tocar nessa ferida, sabe o que acontece? A dor vem para fora. Você nunca percebeu que às vezes você está numa roda de amigos, batendo um papo, conversando, aí você fala uma palavra, conta uma história, conta uma situação, do nada, a pessoa que está ali faz uma cara feia, fecha a cara para você, sai da conversa, você sente um clima estranho e você fala, meu Deus, o que aconteceu? É que sem você saber, você tocou numa ferida da pessoa, e ela sabe, é uma ferida aberta, e você não fez na maldade. Ou muitas vezes pode ter acontecido com você. Você está conversando com alguém vem e fala um assunto e você fala, essa pessoa está me agredindo, está jogando na minha cara. E às vezes a pessoa nem sabe da sua história, mas tem uma ferida aberta ali e ela, sem saber, fala de um assunto normal, só que para você não é um assunto normal, é um assunto que vem na tua ferida. Isso é uma ferida aberta. Existe a ferida escondida. Você tem uma dor, você tem um medo, você tem um complexo, você tem uma baixa-imagem, você tem uma angústia, você tem uma depressão, você tem uma melancolia que não passa, uma tristeza sem fim, você não sabe por quê. Isso é uma ferida que está dentro de você, mas ela é escondida. A ferida escondida, você não sabe onde ela surgiu, quando que ela começou, você simplesmente sente aquilo. Passa um período que está triste, abatido, passa um tempo você melhora, aí depois você volta a ficar triste, abatido, melancólico, uma tristeza profunda. Isso é uma ferida escondida. Tem uma outra história de uma mulher, isso eu vi num documentário. Ela foi presa na época da ditadura e ela, como muitas pessoas presas na época da ditadura, ela foi torturada. Só que tinha um pequeno detalhe na vida dela, bem interessante, né? Ruim, mas interessante. Ela estava grávida. Então, todos os dias, no mesmo horário, aquela pessoa que era o carcereiro dela, que cuidava dela, ia fazer os interrogatórios e agredia ela, torturava ela, todo dia no mesmo horário. Só que antes dele entrar na cela, ela ouvia ele vindo pelo corredor, com a chave balançando, né? O barulho de chave vinha e ela já se perturbava, porque ela sabia que ia ser interrogada e normalmente ela ia ser torturada para falar, para delatar os amigos da época da ditadura. E aí, passou-se o tempo, ela foi torturada, o cara não quis saber que ela estava grávida. E aí, ela acabou saindo da prisão, teve um filho. O filho cresceu, né? A gente sabe que foi na década de 60, 70, finalzinho de 80, a ditadura. E até hoje,
o filho dela, que já é um homem hoje, adulto, mas que sentiu dentro do ventre materno toda aquela tortura que a mãe sofreu, até hoje, se alguém vem com a chave balançando, ele fica sem respiração, ele fica com um nó na garganta, ele fica com o coração acelerado. Porque o balançar de chaves traz toda a memória dele quando a mãe foi torturada. Ele não sabe o que aconteceu. Provavelmente, depois de um tempo, acredito que a mãe possa ter contado, eu não sei. Ela relatou no documentário. Mas isso é uma ferida escondida, você não sabe, mas aconteceu alguma coisa. Às vezes você tem uma rejeição tão forte no teu coração, você se sente rejeitado. As pessoas falam, eu não posso, eu não quero. Você simplesmente acha que a pessoa está te rejeitando. Pode ser que sem você saber, no período que a sua mãe estava grávida, aconteceu várias situações, abandono, solidão, medo, uma gravidez não desejada naquele momento, e a tua mãe te rejeitou no ventre. Eu não queria estar grávida, eu não queria ter essa criança. E você sente essa rejeição que passa para a vida adulta. Isso é uma ferida escondida. Você só vê os sentimentos, você só vê os sintomas, mas você não vê, você não sabe quando ela começou. Então, há sempre essa briga, emoção versus razão. Por isso que a gente muitas vezes quer ficar no nível dos pensamentos. Por quê? Pensar não dói. Quando eu contei da mulher que quando ela perdeu a mãe com 11 anos, ela simplesmente contou, relatou, sem nenhuma alteração de sentimentos. Eu tinha 11 anos, minha mãe morreu, eu tive que trabalhar muito para sustentar meus irmãos, sustentar minha casa, ficar no lugar da minha mãe, cuidar dos meus irmãos. Ela relatou sem nenhuma alteração nos sentimentos por lembrar. Pensar não dói, mas sentir é que dói. Então por isso que muitas vezes a gente foge de sentir. Porque o coração ele vai nos enganando, para que a gente não possa sentir aquela dor, para que a gente não possa trazer a dor, a gente chamava isso de trazer a dor para fora, de você colocar essa dor, expor. Como eu falei do médico, o que você faz com o médico? Quando você vai no médico, se é uma dor ou até mesmo uma ferida, ele fala, tira a roupa aonde está a dor. Se for aqui no peito, tira a camisa, para que a dor seja exposta, seja vista e ali seja feito o tratamento, para saber qual tipo de tratamento que vai ser feito. A mesma coisa é a dor, você tem que colocá-la para fora. Você tem que buscar trazer a dor para fora. Mas a gente muitas vezes não gosta de sentir dor. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Eu sempre falo, as pessoas podem buscar cura para si. Às vezes você está um dia lavando a louça, está lavando o carro, está um dia assistindo televisão, aí você vê uma cena de um filme ou de uma programação que você está assistindo. Traz para você uma lembrança de uma situação no teu passado de dor, que no caso é uma ferida aberta. Ou não sabe, você não sabe por quê. O teu inconsciente sabe, mas você não sabe. Aquela cena de um filme, de uma coisa, trouxe uma lembrança, um sentimento ruim. Então aquela dor está vindo para fora. O que a gente faz na hora? Começa a pensar em outra coisa, troca de assunto, vai para outro lugar porque você não quer sentir a dor. Você sai daquela emoção. E essa seria a hora de você orar a Deus, falar com o teu interior e falar, dor, que dor é essa que está aí dentro? Sai para fora. Ou se você de repente conhecer alguém que você possa conversar, alguém que seja espiritual para orar com você, ou num psicanalista, os psicanalistas chamam isso de desatar os nós que tem aí, tem um nó aí dentro, ou conversar com um amigo, uma pessoa que você confia, para que você possa o quê? Ser curada. Para que a emoção não possa dominar. Porque a gente entende que sentimentos, ele dá ordens. Muitas vezes você não quer fazer uma coisa. Muitas vezes você não quer ter tal atitude. Mas o sentimento vem e dá uma ordem. E sabe o que é bom de ser curado? O bom de ser curado é que quando você lembra da dor, você não sente mais aquela dor. Quando você lembra, não dói mais. Ser curado não significa que você que você vai esquecer, que você vai sofrer de amnésia. Poxa, eu não lembro disso. Ele sumiu da minha mente. Não, não vai sumir, você vai lembrar. Mas você vai lembrar e não vai doer mais. Se você não buscar cura, você vai viver na guerra constante. Razão versus emoção.
Uma hora os sentimentos te dando ordem, você não quer, vai contra teus princípios, teus valores, contra a tua ética, contra aquilo que você até não acha que é íntegro, que é reto, você acha que é errado, mas você faz, porque os sentimentos dão ordem. Mas quando você é curado, você lembra, mas não dói mais. Então que você não viva mais nessa guerra constante, razão versus emoção. Que você pense livremente, que você sinta livremente. Tá bom? Deus te abençoe.